Bem com o Pão. Ô irmã, que benção encontrar aqui para que a gente possa fazer mais um programa aí para a TV Menorá. Estamos aqui fazendo a abertura de mais um programa. Você que está nos assistindo, agradecemos aí que estão aqui podendo participar conosco dessa conversa, né? Que a gente sempre com o intuito de estar trazendo o testemunho aqui dos irmãos, né? De como é que anda assim o trabalho disso que o Senhor tem provido dentro da casa dele, de todo esse material de edificação, que é muito material, né, mano? Nós temos aí as livrarias super providas, né? Você aí que na cidade você está, procure a sua igreja, veja todo o material que está disponível lá. Você vai ver a abundância, o grande manancial que tem para que você possa estar se edificando e acrescendo cada vez mais do Senhor em ti. Porque essa batalha não se encerra todos os dias para que a gente dê vazão ao Senhor, né? E para que a gente venha realmente deixar essas nossas vontades humanas e para que o Senhor venha nos suprir de todas as coisas, né? Então, mano, nós estávamos aqui antes fazendo uma prévia, nós já estávamos conversando, claro que nós já combinamos um pouquinho antes, né? Estava fazendo aqui uma prévia e nós estávamos falando um pouquinho, eu estava puxando o assunto com a irmã sobre o testemunho de como é que a irmã conheceu um pouquinho da igreja aí, né? Amém. A maneira assim como o Senhor me chamou, né, para a vida da igreja, foi muito de Deus mesmo, porque eu sou lá do interior, né, de Ijuí. Então, logo que nós nos casamos, nós viemos morar em São Leopoldo e um tempo depois viemos morar em Novo Hamburgo, né, eu e meu marido. E nesse tempo que eu estava morando aqui em Novo Hamburgo, eu trabalhava num banco, né? E então Deus aproximou e eu conheci o irmão Celso, né? O irmão Celso Ferrares, que é nosso presbítero. E um certo dia ele me chamou lá no escritório que ele tinha algo para me falar. E aí eu pensei, deve ser alguma coisa da conta, né? Eu era gerente dele. Aí tá, eu preparei, estava acostumada a ir lá, tinha mais clientes lá também, que eram meus clientes. Estava acostumada, sempre ia. E aí, então eu arrumei o material todo, né? Para levar as coisas da conta e tudo. E nesse caminho eu me perdi, né? Me perdi. E ele me falou assim, olha, Soraya, eu tô saindo... Tu tem que estar aqui no máximo em 1 hora, porque daqui a 1h30, mais ou menos 2 horas, eu tenho que viajar. Mas eu preciso falar contigo agora. Eu falei, amém, né? Vou lá ver o que é. E na saída, assim, esqueci de levar o meu celular, não levei também. E eu dei volta em Novo Hamburgo, procurando o escritório, e simplesmente eu não achei. Não achava, né? E cheguei dei tanta volta que eu fiquei tonta, fiquei muito tonta, né? Até que eu parei o carro e eu não tinha um telefone nem para ligar para o banco, nem para ligar para o escritório, para pedir uma referência num lugar onde eu estava acostumada a ir, né? Para ver como o inimigo assim nos atordoa, né? E então eu voltei para o banco, né? Eu fiquei quase uma hora rodando. E quando eu cheguei no banco, logo em seguida eu liguei para ele, né? E aí a secretária atendeu e falou, não, mas ele foi viajar, mas ele pediu para te ligar para ele daqui a tanto tempo, para te não te preocupar. Eu falei, amém, né? Aí, depois daquele certo tempo que ela me falou, eu liguei para ele. E aí ele, não, era uma sexta-feira. Segunda-feira tu vai lá no escritório, tal horário, que eu tô te esperando, fica tranquila. Eu falei, eu só não entendia por que eu não tinha achado, você estava acostumada a ir lá. E aí, na segunda-feira, então, eu fui um pouco mais cedo, né? Deu tudo certo, achei o escritório. E quando eu cheguei assim na frente dele, ele me olhou e disse assim, Soraya, eu te chamei aqui porque Deus tem um propósito na tua vida. Então quer dizer que tu lá em Juí, o senhor teve que fazer promover um casamento para te trazer para mais perto, que era São Leopoldo, para dizer, olha, até que depois, por o intermédio de um cliente de onde ela estava trabalhando, fosse conhecer, né, a revelação do Senhor através do irmão lá, para te trazer um propósito do trabalhar que tu tinha aqui em Novo Hamburgo, na casa dele, né? Foi uma bênção. E a partir dali, assim, eu comecei a descobrir, assim, Jesus Cristo. Mas eu não me esqueço também que antes do irmão Celso me chamar para compartilhar comigo, um dia eu tinha ido fazer uma visita para uns clientes e eu estava no carro. Se eu não me engano, é 2 dias ou 1 dia antes dele me ligar, me convidando para ir lá. Eu estava dentro do carro e começou a tocar uma música. E essa música era uma música do mundo mesmo. Mas naquele momento, algo tocou o meu coração que eu comecei a cantar para Jesus Cristo. Mesmo não
não conhecendo, não sabendo da pessoa dele. Mas eu comecei a cantar e a música dizia assim: vem, vem, entra dentro de mim, né? Vem que eu te faço feliz, vou te contar meus segredos, você vai rir e chorar. E eu comecei a cantar aquela música assim, sozinha, dentro do carro, assim, para Jesus. E comecei a imaginar assim, o Senhor me chamando. Foi exatamente assim. E logo depois o irmão daí me chamou lá, que ele queria falar do Senhor para mim, né? Então, são coisas assim, que nem a palavra diz, há mais mistérios entre o céu e a terra do que a gente pode imaginar, né? E aí a gente vê que o trabalhar não adianta, por mais que a gente queira ficar quietinho naquele... eu tô aqui quietinho, né? Ah, são quantos quilômetros de Novo Hamburgo a Ijuí? Ah, dá uns 400 quilômetros. 400 quilômetros de distância. Não, esse vasinho aqui eu vou usar lá em Novo Hamburgo, né? Foi lá buscar em Ijuí, trouxe, promoveu os arranjos, porque claro, a irmã... Era encomenda, era de 2 vasos, então ele já uniu, trouxe tudo num pacote só, né? Traz já a Soraya e o João logo, num pacote só, para usar esses 2 vasos aí lá na obra em Novo Hamburgo. E eu sei que o irmão Celso, aqui nós estamos nos referindo, que foi usado aí para fazer esse processo de evangelismo, sei que ele não perde tempo. A irmã ainda lembra do material que ele deve ter estendido, que eu sei que ele sempre presenteia, ele leva, evangeliza, usando no material do Senhor, né? Lembro, sim, lembro. O Celso, ele me deu muito material, louvores, assim, e logo em seguida, que ele falou comigo, eu fui transferida para Campo Bom. Então eu tinha mais ou menos uns 10 minutos para ir, 10 minutos para voltar, porque eu trabalhava numa outra agência em Campo Bom. E ele me deu CD de louvor, me deu CD de ministração, me deu Bíblia. Nossa! E eu colocava sempre para ouvir, né? E eu ouvindo e voltava ouvindo. E eu comecei a gostar, e aquilo foi entrando. Quando eu vi, eu não gostava mais de ouvir aquelas músicas que eu ouvia antes, né? E sim, as músicas do Senhor, né? Então, glória a Deus, assim, que eu tive a oportunidade de ter acesso a esse manancial aí de águas vivas, que é a palavra do Senhor, que é o ministério da palavra, que tem suprido diariamente, assim, a minha vida, né? Que benção. Eu sei que a irmã também já tem um grupo familiar na casa há algum tempo, né? Já promoveu, inclusive, alguns trabalhos, já em cima do material mesmo. Eu já participei lá do grupo da Casa da Irmã, que é onde estava acontecendo todo o estudo do livro Esposa em Modelação. Foi feito em cada título da apostila, era um dia de reunião. E sempre era chamado um irmão para que pudesse, então, estar trazendo aquilo que o Senhor estava ali fazendo acrescentar naquele momento e compartilhar com todo o grupo. Uma bênção. E hoje eu sei que os irmãos estão fazendo lá a escola de pastor, né? Pastor e a Cúria. Pastor e mais a Cúria Interior Base. São 2 dias de reunião, então, agora. Na verdade, a escola de pastor, o João está fazendo, né? Meu marido, com os irmãos, os líderes de tribo, né? Então, o João, ele tem um chamado para o líder de exército e ele tem feito a escola de pastor com os líderes de tribo. E lá em casa, nós temos o grupo no sábado, às 8 horas, e no domingo, às 8 horas também, que a gente agora está fazendo a cura interior básica. E aí, tem algum assunto assim dentro desse material que a irmã lembra assim, que é interessante? Porque eu lembro que nesse material tem sobre os temperamentos, que é um assunto que eu gosto muito, porque ele nos dá um mapeamento, né, humano, assim, olha, aquele lá é assim, aquele lá... Mas vai mostrando um pouquinho de temperamentos para que a gente consiga trabalhar em cima disso, em cima de nós mesmos, que a gente vai se conhecendo, né? Eu sou demasiadamente organizado, bravo, eu tenho um temperamento colérico. Então eu tenho que procurar o equilíbrio, porque o nosso modelo, que é o Cristo, tinha os temperamentos equilibrados. E assim eu vou conhecendo o meu temperamento e vou mudando. A irmã assim que chegou a fazer esse testezinho para saber qual é o temperamento? Sim, eu já fiz esse testezinho e para mim na época assim deu sanguíneo, né, com colérico, eu creio que foi isso, né? Mas tem assim a cura interior básica, ela mexe assim muito lá no nosso íntimo, né? Os tijolos ali das paredes da rejeição, da rebelião, como nos afasta de Deus quando a gente ainda cultiva esses sentimentos, né? Que isso gera o perdão retido, as amarguras. Então, assim, a gente tem visto que a palavra tem tocado muito dentro de, não só de mim, como dos irmãos e as irmãs que têm ido, né, no estudo, e tem trazido muitas lembranças que estavam até mesmo fechadas. O Senhor traz a lembrança para que ela seja curada, para que ela possa
estar sendo retirada, né? Aqueles sentimentos de perdão, de mágoa, né? Então, glória a Deus, tem sido muito edificante, muito legal. Isso também é uma coisa que eu trago, que já conversei com muitos irmãos, a gente vai conversando, né? E aí a gente vê assim que a gente vai estudando a cura e vai falando sobre os perdão retido e o perdão que a gente tem que liberar. E a gente diz, puxa, realmente eu tinha uma condição com tal pessoa que eu não vejo há muito tempo, como é que eu vou fazer agora, né? Porque aquela pessoa eu tinha que pedir perdão para ela. Irmãos, é impressionante, né? Muitos assim compartilham dessa experiência. Eu creio que os irmãos, alguns já tiveram essa experiência também. De repente, do nada, a gente encontra aquela pessoa que não via há anos. E o Senhor coloca aquela oportunidade para que a gente possa tirar aquela pedra que estava no nosso coração, né? De maneira que, ó, esse obstáculo, isso aí que está te impedindo da comunhão, vou tirar. E é um mover maravilhoso isso, né? É, nossa, e é mesmo. Eu tive uma experiência um tempo atrás com isso, né? Quando eu trabalhava no banco, eu não conhecia o Senhor ainda, não entendia da cadeia de autoridade, não entendia do fluir, né? Então eu tinha uma série de conflitos assim com o gerente da agência, né? E um dia assim, o Senhor usou um irmão para dizer assim, olha, Deus vai te aproximar dele para te consertar isso aí, porque eu compartilhava com o irmão que isso me incomodava, né? E eu amei, né? Aí um dia eu estava saindo de casa e tem um posto de gasolina na esquina da minha casa. Eu estacionei lá, botei gasolina. Quando eu fui pagar, eu entrei, era 3 horas da tarde. Eu vi o Gabriel, que era o meu gerente, né, sentadinho, almoçando, né? E eu, Gabriel, você aqui? Aí ele, oi, Soraya, né? E eu, como é que vai? Tudo era bem? Comum, 3 horas não da tarde era almoçar, já estava fora do almoço, mas estava ali mover, né? Pois é. Aí eu senti assim de Deus na hora, é agora. E aí tinha uns atendentes ali do posto, todo mundo, né? O Senhor, mas nesse momento assim, o Senhor, sim, é agora. Aí eu falei, Gabriel, eu queria falar uma coisa contigo. E ele me olhou assim, ele, sim, pode falar. Eu falei, queria te pedir perdão por toda a desavença, por todos os momentos que eu não te respeitei. Eu não tinha entendimento de nada e hoje eu tenho, por isso eu queria te pedir perdão. E ele ficou me olhando e os atendentes tudo me olhando também, né? E ele me olhou assim, os olhos dele encheram d'água e ele veio me dar um abraço e ele disse assim, eu também preciso te pedir perdão. E foi maravilhoso, porque assim, Deus me avisou antes e logo em seguida ele proporcionou esse encontro e para mim foi muito bom mesmo, porque eu senti que saiu 1 tonelada assim de cima de mim. Que bênção, a gente realmente, essa experiência do perdão, tive a oportunidade assim de conversar com vários irmãos, e, às vezes tem irmãos assim que, hoje eu moro até, né, tipo, a senhora hoje mora em Novo Hamburgo, mas tinha uma pessoa que ela lembrou lá em Juí, e a gente, puxa, não tenho mais, já não vou mais para Juí, como é que eu vou fazer? E de repente o senhor promove uma circunstância que ou a gente tem que ir, né, ou a senhora tem que ir para Juí, ou a pessoa de Juí vem até nós, mas o Senhor sabe, assim, porque a gente ora, lembra da pessoa, Senhor, e agora? E o Senhor promove, né? Porque aquilo o perdão, irmãos, é uma pedra realmente, que aquilo prejudica a nossa comunhão com o Senhor. Que nós temos que dar essa liberdade para o Senhor trabalhar em nós, né? E se a gente ficar com ressentimento com os irmãos, não, a gente tem que pagar todas essas dívidas mesmo, para que a gente fique livre, né? Para que a gente possa realmente levar todas as ofertas para Deus, né? Se a gente ficar presos, ressentimentos, as mágoas, e eu creio que é isso que a cura interior básica tenta promover, né? Promover de transformar novamente o nosso coração num coração de carne, né? Quebrar todas essas carapaças que nós temos, né? Porque eu brinco muito, quando eu ainda estava atuando mais na livraria, e o pessoal me dizia, do que trata esse livro, esse material? Eu disse, olha, sabe aquilo que a gente diz assim para você, que a gente chega assim, nossa, como você está bonito, a pessoa já te olha e diz assim, por quê? O que eu tenho de errado? O que houve? Aquilo é uma reação, porque a gente está tão acostumado a receber só pedrada, a gente está tão ressentido com a vida, com as pessoas, que se alguém vem nos dar um elogio, a gente já pensa que está falando mal. Diz, não pode, ele não pode ter visto alguma coisa boa em mim, todo mundo só me dá uma pedrada, né? Então, o que o senhor tem que fazer? Assim, a gente tem que dar permissão para o senhor tirar essas carapaças, todo esse mover que a gente tem no nosso coração, esse trabalho que a gente acha que nós só merecemos pedrada, que nós só merecemos coisas ruins. E o Senhor tem que a gente merece tantas coisas boas como as tribulações.
tudo com o mover de Deus, né? Para que seja trabalhado em nós, assim, não? A irmã não sei se já conseguiu ouvir aquele CD de perdão, que tem o CD de perdão, né? Desses materiais, irmã, dos kits, lembra algum material assim que você foi indicada para ouvir, que realmente, poxa, esse material eu estava precisando, era neste momento? Amém. O Senhor já me trouxe, assim, uma experiência muito rica, assim, certa vez, assim, que Deus me guiou para que eu meditasse naquele MP3 de guerra espiritual. Para mim, a semi-escola. Para mim foi maravilhoso, porque nesse CD, assim, eu tive a realidade do que habita em mim, né? E antes eu não... A gente ouve, né? Mas não fui tão tocada como meditando nesse CD. O Senhor me trouxe, assim, dentro de mim uma revelação muito grande de que realmente a nossa luta não é contra a carne e o sangue, né? Que... Enfim, assim, para mim foi muito edificante, foi maravilhoso. Tu encucarás a teus filhos também, tem um outro MP3 que é maravilhoso. Fala sobre a educação dos filhos. Assim, eu sinto assim que os irmãos que não tiveram ainda a oportunidade de ouvir esse CD deveriam ouvir, porque Deus vai nos pedir conta, né? Porque esse material dissipa um engano que muita gente tem, que a gente acha que quando a gente começa a vir para a igreja, vou trazer meu filho para que aprenda de Deus. Claro que a igreja tem esse propósito de trazer edificação, mas a responsabilidade para que os nossos filhos conheçam a palavra de Deus não é da igreja, é dos pais. E esse material esclarece muito bem que realmente é os pais que têm a responsabilidade de edificar o filho. A igreja vai contribuir, né? Mas por isso que Deus colocou aquela criança sob os nossos cuidados. Porque lá diz que, na palavra de Deus, que a gente que deve assentar com os nossos filhos e inculcar, né, a palavra de Deus a eles. Realmente é um material... Para quem tem filho, é imperdível, né? É imperdível. E a gente tem visto e tem, glória a Deus, assim, vivenciado o que a palavra de Deus faz na criança, né? Então, assim, logo que a gente recebeu essa revelação do Senhor, né, de compartilhar, então lá em casa, assim, todos os dias de manhã o Davi compartilha a palavra. Assim que ele acorda, a primeira coisa que ele faz é compartilhar a palavra, né? Normalmente o João compartilha de manhã, e se por acaso o João não está, eu compartilho, e à noite também, porque é algo que o Senhor me trouxe, assim, para dentro de mim, né, que assim como Deus manda que a gente medite de dia e de noite na palavra dele, os nossos filhos também. Então o Senhor não tem acepção de pessoas, para a criança não é diferente, isso é encargo do pai e da mãe, meditar de dia e meditar de noite, no mínimo 2 vezes. E o Senhor tem dado assim, experiências maravilhosas para nós com Davi, a gente tem visto assim, o que a palavra está transformando ele, né? Esses dias, não sei o que ele estava fazendo, não lembro, e eu disse, mas Davi de novo, porque ele me pediu, me desculpa mãe, me desculpa por isso, me perdoa. E Deus disse, mas de novo, quantas vezes eu já te falei que não é para te fazer isso? E ele me olhou e disse assim, mas o Senhor Jesus disse que a gente tem que perdoar sempre, mãe. Eles sabem usar, eles são malandros. Isso não importa a idade, né? Mas a instrução para os filhos, independente da idade, claro, assim que eles começam a receber, começam a ter a compreensão que a gente pode falar para eles. O Davi está com que idade? Fez 5 aninhos agora. 5 anos. O Ryan, que é do meu caso, meu filho está com 8 anos. Ele já está agora ele já sabe ler, então ele já tem o hábito. É impressionante como criou-se o hábito nele. Ele lê o devocional todos os dias sozinho. Essa minha esposa sempre compartilha, tu tem que ler o devocional. Isso já não é mais uma coisa que a gente disse, agora está no horário, tu lê o devocional. Ele levanta, ele lava o rosto dele, e ele, até antes de ele tomar o café dele, ele sentar na mesa, ele primeiro lê o devocional. E agora a gente está buscando nele, assim, pelo aprendizado dele, de fazer com que ele entenda um pouquinho mais. Porque antes ele estava lendo, como ele ainda lê muito, né, devagar, ele lia, mas não estava compreendendo. E agora a gente foi ministrando para ele poder compreender. E aí o Senhor nos cobra até aquilo que a gente está, né, mostrando, como tu diz, assim, o Davi veio, mas o Senhor diz isso. E essas experiências são realmente maravilhosas, né? Amém. Porque eles realmente vêm, o Senhor trabalha através deles, né? Para nós também, né? Amém. E o Raia sabe que tinha muito disso também. Eu quero pedir perdão. Eu disse, não, mas você não pode, Raia, tu continuar errando na mesma coisa. O Senhor disse que a gente tem que
ser transformado, a gente tem que nos renovar a partir da instrução dele. E assim ele vem vindo, né? Então acho que é uma fase aí também, né? É uma benção, realmente, porque Deus começa a ministrar muito através da criança, né, para nós. E a gente tem tido, assim, experiências também com Davi, dele, assim, ser tocado, assim, pelo Senhor, né? Na hora que a gente, por exemplo, se eu erro com ele, alguma coisa, o Espírito me toca que não era do Senhor, aquela maneira que eu falei, ou aquela maneira que eu me portei com ele, né? E eu vou compartilhar, filho, perdoa a mamãe, daí ele me olha e diz assim, mas perdoa pelo quê? Aí eu tenho que falar, né? Não é só me perdoa, é pelo quê? Aí eu digo, pela mãe ter falado assim, assim contigo, a mãe está arrependida, o Senhor Jesus não gosta disso. Ele, te perdoo, mãe. Né? Então a gente vê assim que como um coraçãozinho é puro, né? E esses amados nossos, né? Que o que não sei, eu vou compartilhar com a irmã agora, assim. Como é que fica naquela hora que o Senhor nos instrui sobre a disciplina, irmã? Como é que está o uso da vara? Amém. Assim, o Senhor, Ele tem nos guiado, assim, a gente tem a vara em casa, né? Nós temos. E a gente vê, assim, que, claro, né, a vara, ela é necessária, mas a primeira vara que o Senhor quer que a gente use é a palavra de Deus, né? Que vai ser a vara nas nações, né? Claro que naquele momento ali que a gente está disciplinando o nosso filho, dói, né? Mas a gente sabe que é a vontade do Senhor e que a gente não pode se ofuscar dessa verdade, né? Nos corta o coração, né? Eu tive uma experiência que eu tive que, em determinado momento, assim, fui orar, fui buscar, ele não estava conseguindo encontrar o caminho, tive que buscar ele, recolher ele no quarto, conversar com eles, olha, Raia, aconteceu isso, o pai te avisou assim, assim, assim. E ao mesmo tempo que eu ia ministrando para ele, falando, o pai te falou, eu vi o próprio Senhor falando comigo, né? Quantas vezes o Senhor fala comigo, às vezes, aí precisa de uma certa chacoalhada, uma tribulação na nossa vida, para a gente, né, realmente, porque às vezes parece que só o falar não resolve. E eu tive que, daí eu usei, claro, né, com toda a misericórdia e graça de Deus, pedindo, orando, ele orou antes, eu orei antes, nós oramos juntos. E aí tive que ceder lá e dar umas varadinhas nele. E eu pensei, pronto, né? Porque o meu coração ficou em pedaços, né? E eu vi assim, pronto, coitado do guri agora, não vai mais falar comigo, vai ficar chateado. Irmã, tu sabe que não deu 5 minutos, não, menos ainda do que isso. Porque eu demolido que eu estava por dentro, eu fui sentar no sofá da sala, né? Saí do quartinho dele, sentei na sala, moído por mim, assim, que eu... né? Puxa, mas eu sei que é a orientação do Senhor, eu estou confortado porque eu sei que eu fiz correto. E ele veio, sentou no meu colo, me abraçou e, por incrível que pareça, ele me agradeceu. Amém. E eu fiquei assim, mas não pode, como é que esse guri vai dizer, pai, obrigado que tu me ajudou para que eu não precise mais fazer o que eu estava fazendo de errado. Eu fiquei assim, como, meu filho? E eu fiquei apavorado comigo, mas como? E ele me abraçou, mais carinhoso que estava antes, porque antes ele estava mais serelepe, né? E isso, que experiência que o Senhor me deu, né? E aí eu, poxa, eu fiquei maravilhado com aquilo, porque daí foi o Senhor me confortando o coração, porque eu estava demolido, né? Eu estava assim, e agora, coitado, a gente fica naquela comiseração, naquele sentimento, assim, com o filho, né, também. Como é que eu fui fazer isso? Como é que eu, né, coitado, por isso, sou uma criança, né? Mas o Senhor me trouxe aquela paz através dele, assim, né? Que ele veio mais, ele estava há 3, assim, alguns dias, ele estava notando que ele estava afastado, que ele só queria correr, brincar, e ele veio todo carinhoso, cheio de afeição, com certeza com a bunda doendo, né? Mas veio lá para conversar com a gente, e assim comigo, com a esposa, e hoje a gente vê assim, claro que dali em diante, né? A conversa até hoje, graças a Deus, a conversa adiantou, né? A gente conversa. Claro que a gente ainda enxerga alguns momentos, tá na hora de novo, né? Mas a gente diz para ele assim, tá na hora de novo, e ele, opa, aí ele já quer pedir perdão, e não, né? E eu acho que isso com nós também, né, irmão? É esse sentimento que às vezes o Senhor fala pra gente, e parece que não resolve, né? Aí tá lá o Senhor falando, filho, ô filha, tanto eu te falei, né? Realmente, eu vejo assim, como Deus tem paciência conosco, né? A benignidade, assim, do Senhor.
E nos momentos assim de provações, de dores, né? Aquele momento de angústia que muitas vezes a gente passa, eu sinto plenamente assim a mão do Senhor comigo, né? Eu sinto que Deus está ali comigo, né? Porque tem aquele versículo que diz que não veio tentação que não fosse humana, né? Mas que Deus, Ele vai prover o livramento. Então, nada além do que a gente possa suportar, né? E assim a gente também age com os nossos filhos, a gente tem que agir, né? Porque toda a disciplina, ela gera obediência. É que nem tu falaste, né? Faz muito tempo assim que eu não uso a vara com Davi, né? Porque as últimas vezes também que a gente precisou usar, naquele momento ali que ele chorou, depois corta o coração da gente, né? E aí ele vem assim um certo tempo depois, ele pede perdão para Deus e depois ele vem e pede perdão para mim ou para o pai dele, né? Então a gente vê assim que Deus cumpre toda a promessa dele, toda a promessa, né? E a gente vê também o testemunho assim da criança assim na escola, dos pais, né? Que com certeza assim o Cristo que habita dentro das crianças, ele se faz manifesto tanto na escola como onde a criança vai. E as pessoas sentem que tem algo diferente, né? E isso tudo já é um resultado da palavra de Deus que eles recebem, né? Aproveitando esse gancho, porque foi num momento exatamente também, esse caso aqui que nós estamos contando aqui, né? Que foi exatamente no momento em que ele também não estava muito bem na escola, a professora estava reclamando dele, e ele mesmo estava sentindo, porque assim, eles querem brincar com os amiguinhos na parte da tarde, ele estudava então na parte da tarde, então ele queria brincar com os colegas, e ele viu que ele mesmo estava vendo que os colegas dele, nós estávamos comentando, filho, nem teus colegas querem ficar perto de ti mais, porque eles não te convidam mais para brincar. E ele viu isso, e aí logo que ele foi corrigido, ele voltou e ele testificou para ele: pai, tu sabe que agora eu acho que eu estou sendo mais querido, porque agora meus amigos voltaram a me convidar para brincar, né? Então a gente vê que todo, irmãos, realmente é uma bênção que o Senhor faz, e essa instrução, irmão, está nesse material, é um MP3, o Inculcarás a teus filhos. Você também tem ele, as ministrações em DVD. Isso foi um seminário que aconteceu na cidade de Porto Alegre, ministrado pelo irmão Sérgio Alves. Na época lá foi nos sábados. Então você tem à sua disposição, peça aí para que você ganhe também toda essa revelação, todo esse conhecimento, para que o Senhor desvende os teus olhos, né? Vamos chamar o irmão Cleider aqui para cantar, desvenda os meus olhos, né, irmão? Para que possa realmente tirar esse engano, que a gente achar que tem muito engano hoje, dizendo que a gente não pode corrigir. Mas antes, diz a palavra, que o pai corrija, do que o mundo venha corrigi-lo depois, né? Então que a gente não deixe aí os nossos filhos em maus lençóis, e como diz o Senhor, deixe que os pequeninos venham a mim, porque se a gente não corrige, não disciplina, eu afasto ele da unção do Senhor, né? Porque assim o Senhor também faz conosco, né? Para que a gente venha ganhar dele essa parte aí. Então, quer dizer, e o Davi, então, quer dizer que, assim como o Ryan, tudo certinho agora. Tudo. Já funciona só a palavra agora. Bastam, olha, né? Que daí, opa, que benção. É uma maravilha realmente o que o Senhor faz, né? E uma considerações finais para os nossos participantes aí da TV Menorá. Algum material que tu indicaria assim, olha, além, claro, já falamos muito aqui do Inculcarás a teus filhos, tem algum outro que a irmã acha assim que no momento vale a pena, é imperdível, que os irmãos vão buscar para ganhar do Senhor? Amém, assim, que eu sinto assim de compartilhar, né, dos irmãos assim, aproveitarem todo esse manancial assim que o Senhor tem derramado sobre a igreja dele, né, os kits que Deus tem nos dado, kit alegria, kit paciência, todos os kits, eu não sei quantos nomes tem dos kits, mas é uma bênção, irmãos, é uma bênção. Tem a TV Menorá também, que os irmãos podem assinar, entrar lá, olhar os vídeos, que também é muito bom, as ministrações. Então nós temos tudo ao nosso alcance, né? O que nos cabe agora é a obediência de nos consagrarmos, para que a gente possa estar em comunhão com o Senhor, ouvir a sua voz e obedecê-lo. Amém. Amém, irmãos. Então tá aí deixando esse recado, né? Sobre também a disciplina que o Senhor tem para com a gente e nós para com os nossos filhos, né? Porque
antes do bumbum deles agora, né? Do que possam sentir a dor depois, mais tarde, no coração, por estarem tão afastados, o mundo aí sobrecarregando eles. Então, em nome de Jesus, que a gente possa ganhar essa força e essa testificação de Deus em nossos corações, para que a gente possa sempre estar colaborando com o Senhor, para que os nossos filhos estejam sempre no bom caminho. Agradecemos aqui a participação da irmã Soraya. Deus abençoe a todos. Até o próximo programa. De bem com o pão.